Fala aí, turma. Bom dia, boa noite e boa madrugada, seja lá a hora que você está estudando aqui para essa nossa matéria. Bom, hoje a nossa aula vai ser um pouco mais curtinha. Vamos resolver um exercício aqui da UEPA. Então, segue o bonde e vamos lá. A natureza é uma fonte inesgotável de comunicação de saberes necessários à sobrevivência da espécie humana. Por exemplo, o estudo de apicultores americanos comprovam que as abelhas constituem uma sociedade organizada e que elas sabem qual o formato do alvéolo que comporta a maior quantidade de mel. Isso aqui é até bacana, que muito provavelmente as abelhas foram moldadas pela seleção natural para que isso aqui acontecesse, né? Ela comportar a maior quantidade de mel possível. Então vamos seguindo adiante. Um professor de matemática, durante uma aula de geometria, apresentou aos alunos 3 pedaços de cartolina, cada uma medindo 6 centímetros de largura e 12 centímetros de comprimento, divididos em partes iguais, conforme as figuras abaixo. Então a gente tem aí o modelinho das 3 cartolinas que nos foi apresentado. E aí vem a questão. Dobrando os pedaços de cartolina nas posições indicadas, obtemos representações de prismas retos com as mesmas áreas laterais e bases triangular, quadrangular e hexagonal, sendo V3 o volume do prisma de base triangular, V4 o de base quadrangular e V6 o de base hexagonal. É correto afirmar que qual volume é maior, qual fica no meio e qual deles é o menor. O bacana disso daqui é que, apesar de ser da UEPA, deixa eu dar uma olhada aqui, da UEPA não ser do Enem, ele contempla as capacidades e competências do Enem. Opa, peraí, voltei. As competências do Enem. E quais são? Essas de planificação de figura. O Enem gosta muito disso daqui, de te dar uma imagem planificada ou te dar um sólido e você imaginar como ele seria planificado ou como ele seria em formato de sólido. E aqui é mais ou menos essa ideia, só que a diferença é que ele está pedindo o volume junto. Então pensa comigo, se a gente tivesse uma cartolina como essa daqui e tivesse que montar, vocês até podem tentar fazer o desenho, você tivesse que montar um prisma, ele até já deu a dica aqui, ele já soltou pra gente uma pequena ideia, o que foi de certa forma legal aqui, né, por parte do exercício. Ele já até soltou uma ideia aqui, ó, que os prismas eles são de base triangular, quadrangular e hexagonal. É lógico que triangular vai ser esse, quadrangular e hexagonal, né? 3, 4 e 6 de base. Aí agora a gente pensa o seguinte, olha, beleza, isso aqui já é interessante. 12 dividido por 3, que é o que nós temos aqui, então cada ladozinho aqui dessa base vai medir 4. Agora imagina se a gente está fechando isso daqui. O prisma vai ficar sendo algo mais ou menos desse tipo, olha. Ver se eu consigo ilustrar bem aqui. Na verdade, vou começar desenhando pela base. Ó, aqui já dá pra gente ter uma bela noção de como que ficaria esse prisma se ele fosse triangular. Tá vendo que esses 3 espaços, na hora que a gente fechou, ele virou exatamente isso daqui, ó. Essas 4 partezinhas, ó. Aqui tem tamanho 4, aqui também e aqui também. É o mesmo 4 representado aqui nessa imagem da cartolina. Então esse aqui seria o prisma triangular, desenhado na sua forma aí de sólido. A mesma ideia é com prisma, olha, quadrangular. Vamos desenvolver ele aqui. E de novo, 12 dividido por 4 pedaços vai dar então 3, tamanho 3 para cada segmento. Aí tá, então como é que a gente poderia fazer o desenho disso daqui? Começar a desenhar na base primeiro, o quadrado. Lembrando que eu vou fazer aqui um quadrado um pouquinho mais
inclinado para facilitar a nossa visualização da figura, porque representar um modelo tridimensional aqui no papel não é uma tarefa muito fácil, né? Ó, será mais ou menos um negócio desse tipo aqui. Não ficou perfeito, mas já deu para ter uma noção muito bacana de como que seria o prisma. Seria como se fosse uma caixinha mesmo. E de novo, a base sendo dividida em 4 pedaços, cada lado fica com o tamanho de 3, né, turma? Aqui fica 3 bonitinho e a altura valendo 6. Beleza? Vamos começar primeiro com esse do prisma triangular aqui. Ah, Gabriel, qual que é o volume? Galera, sempre área da base vezes altura. Sempre vai ser, volume sempre vai ser isso aqui, não vai mudar. Pô, se não vai mudar, eu tenho que calcular a área da base. Quem que é a área da base aqui? É a área da base do triângulo equilátero. E aí entra aquele plus de você saber a área do triângulo equilátero. Se você não sabe, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras, desenvolver bonitinho, isso dá para descobrir também. Não é nada assim de outro mundo. Mas, né, eu não gosto de decorar a fórmula, mas se você sabe a fórmula, você tem um passo à frente. L quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, que inclusive a gente consegue achar também. Essa daqui vai ser a altura, porque a gente dobra a figura e isso aqui vira altura, o 6 vira altura. E aqui também vai ser 6, ele também vira altura do prisma quadrangular. E aí é só nós jogarmos a altura 6 e já era. Então eu vou continuar aqui do lado. Então o volume vai ficar o quê? 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes o 6. De novo, já cansei de falar isso, ó. Simplifica, dá para cortar o 4 com o quadrado dele. E aí nós temos que o volume vai ser 24 vezes 6 vezes, ó, vezes 6 não, vezes raiz de 3. Ele pediu para a gente adotar a raiz de 3 como sendo 1,7. Adotando como 1,7, o volume vai ficar então aproximadamente 40,8 centímetros cúbicos. Essa informação aqui então vai ser relevante para a gente, porque já definimos aqui o volume. Agora, para calcular o volume do prisma quadrangular, o mesmo esquema de área da base vezes altura. Então, o nosso volume vai para quem? A área da base é um quadrado, lado 3, 3 ao quadrado, vezes a altura, 6. E aí nós ficamos com 9 vezes 6, que vai nos gerar 54 centímetros cúbicos. Aí é maneiro. Então isso daqui também é uma informação importante pra gente. Então nós temos o volume do quadrado como sendo 54 centímetros cúbicos, o volume do prisma triangular como sendo 40,8 mais ou menos, né, que foi centímetros cúbicos, uma aproximação aqui. E agora a gente vai no de base hexagonal. O de base hexagonal, nós vamos ter, então, o 12 dividido por 6 partes. Ou seja, cada partezinha dessa terá um tamanho de 2. Então, a base vai ser um hexágono. Aí eu vou pegar o rosa. A base vai ser um hexágono de tamanho 2. Ó. Suponha que todos os lados aqui são iguais. E, com isso, todos os lados aqui possuem tamanho 2. E algo que é importante na geometria que vocês precisam saber é que um hexágono ele forma
quantos triângulos equiláteros mesmo, galera? 6 triângulos equiláteros. Então, para quem esqueceu, tá aí anotado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Com isso, sem mais mistérios, basta a gente usar a fórmula para achar a área dessa base aqui. Ah, Gabriel, como é que eu vou achar o volume? O volume, área da base vezes a altura. Ah, mas como é que eu vou achar a área da base? Pô, se é um hexágono e tem 6 triângulos equiláteros, 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. E já era, vezes a altura, que vale 6. É essa alturinha aqui que é a mesma para todos, né? Inclusive está aqui já marcado. Agora é só terminar o nosso cálculo. O L aqui vale 2, que é o valor do lado. Então fica 4 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Podemos simplificar para não fazer conta à toa. 4 com o 4. E aí a gente finaliza. Deixa eu apagar aqui. A gente finaliza colocando então que o volume dá 36 vezes raiz de 3. O que nos gera aproximadamente 61,2. E aí a gente já consegue responder qual dos volumes é o maior. Nós temos como opção o volume do hexágono, volume do prisma hexagonal, o volume do prisma quadrangular, triangular, e esse aqui é do quadrangular. E já dá para sentir o clima que este daqui é bem maior, o que maximiza a produção das abelhas de uma forma maneiríssima, né, turma? Então, como que vai ficar a nossa resposta aqui, ó? Vamos analisar as alternativas. Ficou que o V6 ele tem que ser maior do que o V4, que tem que ser maior do que o V3, onde que tem esta opção. V3 maior que V4, maior que V3. Esse aqui, ó, só que ele começou com V3 menor, né? Letra B. Então, turma, valeu por hoje, é só.